Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rafa, nutricionista, posto conteúdo aqui e nas outras redes sociais sobre nutrição, sobre a minha vida e outras coisitas mais. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e começa a me seguir nas redes sociais para não perder nada. No vídeo de hoje eu vou contar para você alguns hábitos que mudaram totalmente o meu corpo e me auxiliaram na fase de emagrecimento. Isso porque eu faço dieta desde que eu me entendo por gente, porque quando eu era criança eu sempre estive no limite do meu peso. Eu nunca tive sobrepeso e nem obesidade, mas na minha pré-adolescência, adolescência eu já estava insatisfeita com o meu corpo, porque eu era aquele tipo falsa magra, sabe? Eu tinha uma quantidade de gordura corporal mais alta, não estava feliz com isso e já fiz milhões de dietas. Foi aí que eu comecei a treinar também, então eu tô nessa vida fit, nessa vida saudável há muitos anos. Então eu já fiz várias coisas e hoje, com 26 anos, eu vou fazer 27 amanhã, que é quando eu tô gravando esse vídeo, mas esse vídeo vai ao ar depois. Eu fui entendendo o que funcionava pra mim. E aí eu vou contar pra você o que funcionou pra mim, porque pode te ajudar também, tá? E eu uso muito da minha experiência comigo mesma, com os meus pacientes, porque eu acho que a gente tem que aplicar isso na nossa vida também, pra dar uma orientação ali pro nosso paciente que também passa por isso. Então eu tenho muito paciente que eu recebo no consultório que tinham as mesmas dores que eu. E é muito bom você ter vivido isso e ter uma visão ali diferente para dar para o seu paciente também. Então, a primeira coisa que me ajuda muito na fase de emagrecimento ou em qualquer fase de vida saudável é a organização. E isso eu falo para todo mundo. Porque se você não se organiza, você não consegue seguir uma alimentação saudável. Porque hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas, principalmente eu que moro em São Paulo, a gente consegue ter acesso a qualquer tipo de comida, a qualquer momento do dia e na hora que a gente quiser também, com muita rapidez. Então, se você não organiza a sua semana ali, a sua dieta, e você vai comer só na hora que você tem fome, você provavelmente vai para um aplicativo de delivery que tem milhares de opções ali, e aí quando a gente tá com fome a gente vai sempre pro que é mais gostoso, que não é tão saudável assim. Ou então acaba comendo qualquer coisa que tem em casa, se você não se planeja. Então o primeiro passo é o planejamento. E eu vou contar pra vocês como que eu faço, porque agora eu moro sozinha. Então eu tenho que organizar a minha rotina para que tudo funcione. Como eu moro sozinha, não vai ter ninguém para cozinhar para mim. Tem que ser eu mesma, porque eu não contrato marmita, eu não tenho nem cozinheira, né? No futuro eu posso ter uma, mas por enquanto sou eu mesma. Então eu me organizo da seguinte forma. Eu compro as comidas da semana ali, então tem um dia da semana que eu compro as proteínas, que eu vou no açougue. Outros dias da semana eu recebo feira em casa, vem tudo muito fresquinho ali, legumes, verduras, frutas. Aí as outras coisas que estão faltando, assim, que duram mais tempo, eu também faço uma compra a cada 15 dias e tenho sempre em casa. E aí, além de planejar as compras, eu também planejo os dias que eu vou fazer e cozinhar esses alimentos para que eu tenha ali na minha geladeira. Eu não gosto de cozinhar marmita fracionada, eu gosto de cozinhar os itens. Então eu cozinho ali o frango, a carne, algumas fontes de carboidrato, então batata doce, macarrão, arroz. Então eu sempre tento pegar umas 2 opções de cada grupo, legumes e verduras. E as frutas e salada eu já deixo também lavado e higienizado na minha geladeira, pronto para comer. Porque aí dessa forma fica muito mais fácil na rotina da semana, que é a corrida. Se eu fosse parar para picar uma fruta, eu não ia comer a fruta, entendeu? Então eu sempre separo um dia da minha semana, que é geralmente um dia que eu tô de home office, que eu consigo fazer essas coisas. Então, às vezes para você, durante a semana é um pouco mais difícil.
é melhor fazer no fim de semana. E aí são 1, 2 horas que você gasta do seu dia, da sua semana, para organizar isso e que vai salvar a sua vida durante a semana, que vai ajudar você a ficar no seu planejamento alimentar. E isso, quando você começa a fazer com mais frequência, vai se tornando cada vez mais automático e cada vez mais rápido também, porque você pega jeito. Além de pegar jeito, você também entende a quantidade que você vai comer na semana, o que você tem que comprar, então fica tudo muito mais fácil à medida que você vai fazendo. Outra coisa também que eu faço, quando eu não tô em casa, eu também organizo as minhas refeições. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me planejar. Se é um dia que eu vou sair um pouco da minha rotina, então, por exemplo, eu tenho um evento, ou então eu tenho consulta presencial, eu vou passar a hora do almoço e o lanche da tarde fora de casa. Então eu já planejo essas refeições para eu poder levar opções que dê para eu comer ali no meio. Eu nunca deixo de fazer uma refeição porque eu saí da minha rotina ou porque eu não me planejei. Isso é muito importante, você se planejar, porque também se você tá na rua, se você não levou ali a sua comida ou se você não planejou como que você vai fazer aquilo, muitas vezes você vai acabar também indo para alguma opção da rua que não seja tão interessante assim e você vai acabar saindo da sua dieta. E é bem melhor você fazer uma refeição livre e planejada do que uma refeição livre ali porque você não teve escolha, sabe? Às vezes você vai acabar comendo até alguma coisa que você nem queria, nem tava com tanta vontade, mas porque você não se planejou. Uma outra coisa muito importante e inegociável para mim são os treinos. Treinar ajuda muito no processo de emagrecimento, porque com o treino a gente aumenta o nosso gasto energético diário. Se eu fosse uma pessoa sedentária, eu ia ter um gasto energético muito baixo, porque eu sou muito pequena, a minha altura é baixa, eu sou mulher, então eu gasto pouco, e aí eu teria que comer muito menos. E o treino, ele tem muitos outros benefícios, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente também, eu já comecei a incluir atividade física na minha vida. Então, eu também não gostava. Tem muita gente que me fala, eu não gosto de treinar, não gosto de fazer nada de atividade física. E eu falo o seguinte, a gente tem que tratar isso como parte também do nosso tratamento ali, do nosso emagrecimento, porque é sim muito importante, tá? Mas a gente tem tantas modalidades esportivas aí, tem tanta coisa que dá pra você fazer e testar, que eu duvido que não tenha nada que você não goste de fazer, tá? A musculação não é uma coisa que eu amo, mas eu faço porque eu sei que é importante pra mim e é importante pros meus outros esportes também. Então, atualmente eu faço a musculação, que é como se fosse uma base ali pros meus outros esportes, que são a corrida e o Muay Thai, e eu trato isso como parte da minha vida. Eu preciso fazer isso, eu preciso incluir isso na minha rotina, mesmo que eu não goste. A gente é adulto, então tem coisas que a gente vai fazer na nossa vida que a gente não vai amar, mas a gente vai suportar. E a musculação pra mim é desse jeito, tá? Eu nem penso mais, eu não tenho nem mais a possibilidade de faltar porque eu não gosto ou faltar porque eu estou com preguiça, sabe? Porque foi algo que se tornou muito automático pra mim. Então, quando você já faz as coisas no piloto automático e entende que isso é necessário ali para a sua saúde, para a sua rotina, vai ficar muito mais fácil de incluir. E colocar coisas que você goste também, coisas que te deem prazer, também é ótimo, porque aí você vai animado para aquele tipo de atividade física. Treino, hoje em dia, para mim, é algo inegociável e é sim uma prioridade na minha vida. Então, eu também planejo o meu dia e eu planejo a minha semana também pensando nos meus treinos. Então, por exemplo, se por algum acaso a minha rotina em um dia vai ser diferente, porque eu tenho algum evento, ou alguma consulta ou alguma coisa, eu também tento planejar o meu dia na minha cabeça, vendo em qual horário eu vou colocar o meu treino. Então, por exemplo, eu tive um evento de manhã. Então não vou conseguir ir para academia de manhã, que é o horário que eu costumo ir. Eu vou então fazer o treino à tarde, entre as consultas que eu vou fazer, ou então eu vou fazer o treino à noite, mas eu nunca deixo de ir por falta de planejamento também.
Inclusive, quando eu tô viajando, eu acho que é muito importante isso. Então, quando eu viajo pra minha casa na praia, ou então quando eu viajo pro sítio, eu também sempre encontro uma forma de colocar a atividade física ali na minha rotina. Agora, indo pra parte social, pra parte de refeição livre, coisa que mudou muito o meu corpo e me auxiliou aí no meu processo de emagrecimento, foi planejar as refeições livres. Porque eu lembro que eu já tive várias fases aí, fases que eu tava mais focada, fases que eu tava menos focada, fases que eu não tava nem aí. Eu lembro que teve uma época, que era quando eu tava na residência, que foi um período muito difícil pra mim, porque eu trabalhava muito e o fim de semana era o momento que eu tinha pra relaxar, que eu não fazia nenhum tipo de atividade física no fim de semana e eu também não fazia dieta. Eu comia fora todas as refeições do final de semana e de maneira exagerada, assim. E também ingeria bebidas alcoólicas ali pelo menos umas 3 vezes na semana. Então, eu ficava no 0 a 0, se não, engordava também, porque eram 4 dias da semana seguindo a dieta mais ou menos, treinando muito mal e no fim de semana chutando balde. Então, quando eu entendi que isso não estava sendo bom para o meu corpo e para o meu processo de emagrecimento, eu comecei a planejar as minhas refeições livres e o meu final de semana. Então, eu também planejo quando eu vou abrir uma exceção. Eu abro exceções, sim, e eu acho isso muito saudável, tá? Quando a gente vai para o outro extremo, que é se restringir demais, é muito ruim. Então, eu planejo. Eu faço o seguinte... vai ter um aniversário no sábado, então eu vou fazer a minha refeição livre nesse aniversário. Eu não vou começar comendo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Eu vou deixar para esse momento ser a minha refeição livre. Então, na sexta-feira, eu vou seguir a minha dieta, eu vou seguir a minha dieta à noite. No sábado, eu vou acordar, eu vou fazer o meu treino normalmente, eu vou tomar meu café da manhã, eu vou almoçar a comida da minha dieta, eu vou fazer lanche da tarde e no jantar, que vai ser o aniversário, eu vou fazer a minha refeição livre de maneira controlada. E fazendo isso, eu já consegui reduzir muito os furos que eu tinha na dieta e os exageros, porque antes eu não ligava pra isso. Eu não tava nem aí porque eu tava em uma outra fase. Eu queria relaxar no final de semana. Eu não queria ficar pensando em seguir dieta, em treinar, porque eu tava vivendo um momento muito estressante, que era esse momento da residência. Sobre bebidas alcoólicas, infelizmente as bebidas alcoólicas atrapalham muito o processo de emagrecimento, porque a bebida alcoólica, ela tem em 1 grama 7 calorias, e são calorias que não vão nutrir o seu organismo como as calorias dos carboidratos, das proteínas, das gorduras. Então é uma caloria vazia que não vai te nutrir e que vai aumentar ali a sua ingestão calórica e que muitas vezes vem acompanhado de outras coisas. Então você vai fazer ali um drink, esse drink vai açúcar, esse drink vai alguma outra mistura que tem caloria. Sempre com um drink, às vezes vem uma comida que muitas das vezes não é saudável, às vezes é uma fritura, às vezes é alguma outra coisinha assim. E, enfim, acabava sendo muito calórico. E a minha ingestão de bebida alcoólica estava muito alta também. Porque há uns 3 anos atrás, eu lembro que eu saía quinta, sexta, sábado e às vezes domingo. E tinha bebida alcoólica, entendeu? Então, assim, já treinava mal, já tava comendo mal, já tava bebendo, então tava nem aí pra nada. E aí eu restringi, eu diminuí, na verdade, a ingestão de bebidas alcoólicas. Porque eu gosto desse social, eu gosto de sair, só não tava legal essa frequência, essa quantidade. Então, hoje em dia, eu, no mês, assim, que tem 4 semanas, eu em 2 finais de semana bebo alguma coisa, que aí é um dia só, então, geralmente de sábado. Então, 2 vezes no mês, quando eu sei que eu vou beber, eu também me alimento direitinho durante o dia, janto antes e aí vou para a festa, o rolê, e aí eu bebo a bebida alcoólica. E eu não escondo isso de ninguém, porque tem gente que tem vergonha, que é nutricionista, eu conheço, tá? Nutricionista que come fora, que bebe, que não conta isso, mas eu conto porque eu sou uma pessoa transparente.
e eu também vivo. Então, assim, eu incluí isso na minha vida e é uma coisa que eu gosto, tá? Eu reduzi essas bebidas alcoólicas e isso me ajudou também bastante. Outros hábitos também no dia a dia que me ajudaram aí nessa fase de emagrecimento e a manter um corpo legal é a questão emocional também, porque às vezes eu me pegava comendo quando eu estava mais ansiosa e sem prestar atenção na hora da comida. Então eu tento fazer isso sempre, que é comer com atenção plena, o que a gente chama de mindful eating. Então comer com calma, em um ambiente tranquilo, tentar não estar distraído no momento da refeição, porque isso ajuda o nosso cérebro se conectar com o nosso estômago e a gente entender que a gente está saciado, porque muitas vezes quando a gente está distraído, comendo com distrações, a gente não percebe e acaba comendo um pouco mais. Então eu tenho praticado isso e isso ajuda bastante você a comer um pouco menos quando você come com calma, com companhia também. Então isso é uma coisa que eu tento fazer. Os beliscos também, eu sinto que eu sou uma pessoa que às vezes quando eu estou mais ansiosa eu acabava beliscando um pouco mais, ou então acabava uma refeição e aí já tava pensando na próxima, já tava pensando o que eu poderia comer de sobremesa. Então eu comecei a tentar olhar mais para os sinais de fome e de saciedade e isso me ajudou bastante aí. Bom, e esses foram os pontos que eu notei que eu estava errando e que estava me atrapalhando no meu processo de emagrecimento e que eu comecei a mudar. E aí eu tive uma grande mudança aí na minha vida e pretendo manter, né? Eu tô bem satisfeita atualmente. Eu acho que a gente tem que viver um equilíbrio sempre, porque eu não sou atleta, eu não vivo para os esportes, eu também não vivo para o meu corpo, mas eu quero ter um corpo saudável, eu quero ter um corpo que me deixe feliz também e satisfeita, mas eu também quero ter momentos felizes com a minha família, com os meus amigos, momentos que eu possa abrir exceções. Então eu acho que eu consigo viver muito disso com equilíbrio, porque eu já passei por muitas coisas aí nesses 26 anos de vida, né? E de dieta, eu diria que são uns 12 anos que eu faço dieta e que eu tô nessa vida mais saudável. Então a gente vai aprendendo o que funciona melhor pra gente. E essas foram as coisas que fizeram uma grande diferença na minha vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você se identificou com algumas das coisas que eu falei que eu estava errando e que eu recalculei e mudei. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo!